Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você nesse momento. E eu quero chamar sua atenção nesse momento para juntos debatermos de um assunto, talvez polêmicos para alguns, para outros sensíveis, mas eu acredito que seja de suma importância para a nossa vida cristã. Lembrando também a você que o nosso intuito aqui não é julgar as pessoas nem condená-las, porém, condenar e denunciar tais práticas falsas e hereges que vão de encontro com a palavra do Senhor Jesus. Justamente nessa linha, nós queremos hoje abordar com vocês sobre as 5 igrejas neopentecostais mais perigosas do Brasil. Aquela igreja que você não deve frequentar em hipótese alguma. Aquela igreja que com certeza não prega o Evangelho de Cristo, não fala de salvação e nem de mudança de vida, e muito menos fala sobre o arrebatamento da igreja. Porém, tem o seu foco centrado principalmente no financeiro, naquilo que diz a respeito do seu din-din, se é que você me entende, amém? Então, fica conosco até o final desse vídeo, porque eu acredito que a última igreja, ela vai te surpreender, que talvez você nem imaginaria que ela fosse assim. Pois é, você vai ficar sabendo hoje tudo aqui nesse vídeo detalhadamente. Já se inscreve no nosso canal, já deixa o teu like, já deixa lá no espaço de comentário a tua opinião e sugestão e vamos embora para mais um vídeo. O movimento neopentecostal é conhecido pela sua expansão rápida e seu impacto principalmente no cristianismo moderno. Porém, algumas igrejas dessa linha neopentecostais, ela tem causado de fato alguns escândalos e trazido para o meio do povo de Deus um movimento antibíblico, aquilo que é controverso com as santas sagradas escrituras, aquilo que vai de encontro com os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos e dos profetas. Porém, eu quero abordar com vocês hoje sobre essas 5 igrejas no Brasil perigosas, que têm desviado muitos do principal propósito do Evangelho, que não é o poder aquisitivo, muito menos adquirir bens materiais, mas sim a salvação em Cristo Jesus e principalmente a Nova Jerusalém como nosso alvo para a vida eterna. E vale a pena destacar que essas igrejas já têm sido motivo de várias críticas e até escárnios para o povo de Deus. Ou seja, essas igrejas têm trazido tantos escândalos que até o verdadeiro Evangelho de Cristo tem sido banalizado, tendo em vista o mau comportamento dessas igrejas, tanto em sua liderança, principalmente baseado nas suas crenças, ideias e teologia da prosperidade. Eu quero lembrar você que tudo que nós falamos aqui e nós iremos falar com base na Bíblia, na Santa Sagrada Escritura, que é o nosso livro, nossa regra de fé, é o nosso manual, é o mapa do cristão para a Nova Jerusalém. Então, fique comigo até o final, porque agora nós vamos abordar uma por uma. Antes de falarmos das igrejas em si, ou das denominações em si, vale a pena a gente destacar o que é uma igreja controversa. Uma igreja controversa é uma igreja que ela está pregando e ensinando ou praticando algo que vai de encontro à Bíblia. Se a palavra do Senhor nos diz que o Evangelho de Cristo é cruz, é a gente tomar a nossa cruz e seguir a Jesus como um símbolo de renúncia diária, para essas igrejas, por exemplo, o Evangelho não é cruz, o Evangelho é dinheiro, é ouro, é prata, é riquezas, é carros, carrões, casas luxuosas e muito mais. É uma espécie de extorsão gospel, a qual usam a fé, usam o nome de Jesus e textos isolados para fazer com que você doe tudo que tem. E detalhe, tem gente que entra nessa loucura, vende carro, vende casa, se desfaz de seus bens material, acreditando que através de doações de suas fortunas ou sacrifícios financeiros que eles fazem, eles possam adquirir bênçãos espirituais e, consequentemente, também bênçãos materiais, se tornando grandes empresários, pessoas influentes, ricas, milionárias e prosperais. Isso é o que essas igrejas e esse falso evangelho prega. Porém, o que a Bíblia diz? Eu sempre gosto dessa pergunta. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia nos fala acerca disso? E eu quero chamar você agora para falarmos sobre as 5 igrejas perigosas neopentecostais no Brasil que você não deve frequentá-la em hipótese alguma.
E a primeira delas é a IURD, ou a Igreja Universal do Reino de Deus. Essa igreja é conhecida justamente por sua teologia da prosperidade. Além da teologia da prosperidade, essa igreja também é denunciada por explorações financeiras de seus fiéis. A IURD, existe nela também escândalos financeiros e lavagem de dinheiro. E isso daí não é eu que digo, tá? A própria polícia, investigações e muito mais já pesaram em cima dessa igreja. Exorcismo polêmico transmitido ao vivo, tudo isso fazem parte da grade curricular dessa igreja conhecida como Igreja Universal do Reino de Deus. E o que você está fazendo aí? Eu coloco depressão. Quando um dia vai amanhecendo, ela vai entrando em pânico. Vamos no meio dela. A IURD, ou a Igreja Universal, é conhecida principalmente por suas campanhas maciças de arrecadação, como a Fogueira Santa de Israel, onde tem sido alvo de várias críticas e polêmicas, trazendo assim no meio do povo de Deus alguns escândalos. Mas o que a Bíblia nos diz a respeito disso? Nós falamos que tudo que nós fosse falar aqui, iríamos falar com base bíblica. E nós queremos abordar com vocês alguns textos da Bíblia. Na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo disse a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. O apóstolo Paulo já falava para Timóteo isso há anos e anos, décadas, lá atrás. Paulo já falava que muitos se desviavam por conta do dinheiro, e o dinheiro era a raiz de todos os males. Um detalhe: a Bíblia é o livro mais atual de todos os tempos. Por quê? Paulo já falava isso há anos e anos atrás, já décadas, já um milênio atrás. Paulo falava isso para Timóteo. E até o dia de hoje nós vimos muitas pessoas se desviando do verdadeiro evangelho. Ainda em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus disse o seguinte: de graça recebeste, de graça dai. O Senhor Jesus ensina a repartir de graça aquilo que de graça recebemos. A nossa salvação, por exemplo, é algo que vem de graça. O apóstolo Paulo já falou isso aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9, que a salvação não é pelas nossas obras, mas é pela graça. Então, de graça recebeste, de graça dai. A segunda igreja neopentecostal que eu quero abordar com você é justamente a Igreja Mundial do Poder de Deus. E essa Igreja Mundial do Poder de Deus é outra igreja neopentecostal da linha da prosperidade. E existem alguns pontos negativos nessa igreja e eu quero destacar alguns deles. O primeiro ponto negativo dessa igreja que eu quero destacar é a questão das denúncias do uso indevido de doações. Práticas de espetacularização dos cultos também fazem parte dessa igreja. Escândalos pessoais envolvendo o líder dessa igreja, o apóstolo Valdomiro Santiago. Valdomiro Santiago, seu líder, é conhecido principalmente por vender objetos ungidos, como um toquinho ungida, toalha ungida. Eu vou no Rio Jordão mergulhar por vocês. Eu pedi que as pessoas ponham as digitais na capa de batismo. Alguém já fez isso? Quem já fez isso? Quem não fez ainda faça. Seja uma das 8.000 pessoas, ou até no mínimo uma oferta de R$300. Amém? Ajudando a patrocinar o programa, um mês de programa de televisão. E não se esqueçam de fazer parte desse projeto, desse propósito. Essa vai ser a oferta mais... Você pode ter dado grandes ofertas já. Tem gente que deu 5, 10, 15, mas... Só que essa de 1.000 ou até de 300 vai ser a mais valiosa pelo momento. Entre tantas coisas ungidas, lembra-se que ele também, uma certa vez, ele vendeu a sua camisa melada com o seu sangue de uma suposta facada que ele levou durante o culto. Então, Valdomiro Santiago, ele é conhecido como o negociante da fé, aquele que vende objeto em nome de Deus. E tudo isso a preços exorbitantes e valores altos. Em Mateus capítulo 6, versículo 1, o Senhor Jesus disse o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Jesus critica justamente aqui aquelas pessoas que davam esmola
com o intuito de ser visto, de ser notado pelo homem. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o apóstolo Paulo disse o seguinte: não fareis barganhas com Deus, pois ele não se deixa escarnecer. Há uma orientação, há um mandamento da parte do Senhor, através do apóstolo Paulo, é para que nós não façamos barganhas com Deus, para que nós não queremos barganhar em nome dele e usar Deus como amuleto, ou usar Deus como uma espécie de arma para te colocar no pescoço de alguém e tomar tudo que ela tenha. A terceira igreja que eu quero trazer para vocês, e essa daqui é uma das mais graves entre todas as das linhas neopentecostais, é a igreja Plenitude do Trono de Deus. Essa igreja ela é fundada pelo seu líder Agenor Duque, que auto se intitula apóstolo. Será que existe apóstolo nos dias atuais? Eis a pergunta. E essa igreja, ela tem algumas polêmicas entre ela, principalmente quando se fala da questão financeira. Ela é acusada, por exemplo, de foco excessivo na arrecadação de recursos. Também existe denúncia de irregularidade financeira contra essa igreja, envolvimentos em escândalos midiáticos. Seu líder Agenor Duque já foi criticado várias vezes por ensinação exageradas e promessas questionáveis de cura, principalmente libertação, em que ele profetiza para um determinado jovem que estava com câncer que Deus estava curando aquele jovem. E aquele jovem, poucos dias depois, ele acabou falecendo. Essas qualidades de gente que nós estamos combatendo. Pessoas que têm suas falsas profecias, que usam o nome de Deus em vão, que mentem em nome de Deus para fazer barganhas e se titularem homens santos do Senhor. Será que Deus não está vendo isso? Ou será que Deus está esperando o dia da prestação de conta? Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso tudo? Em Mateus capítulo 6, versículo 19, o Senhor Jesus diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói. Ou seja, Jesus está falando que o nosso maior tesouro deve ser no céu, nas mansões celestiais. Ainda em Mateus capítulo 7, versículo 22 ao 23, nós encontramos Jesus dizendo o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Então lhes direis: nunca vos conheci. Jesus está falando que muitos profetas que profetizam o nome dele é desconhecido pelos céus. E naquele dia será revelado que Deus não vos conhecia. A quarta igreja que eu quero abordar com vocês é a Igreja Apostólica Fonte da Vida. Essa é uma das igrejas hereges, principalmente na linha neopentecostais. Ela tem alguns pontos negativos. E os principais pontos são manipulação emocional dos fiéis, foco em campanhas financeiras agressivas, escândalos internos envolvendo suas lideranças. Essa igreja é acusada, por exemplo, de centralizar muito poderes e recursos na mão de seus fundadores. Mas a pergunta que eu gosto de fazer é: o que a Bíblia diz? Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Pedro vai nos dizer o seguinte: sede todos submissos uns aos outros e revestivos de humildade. O apóstolo Pedro está nos ordenando que a gente deve ser submisso uns aos outros e, acima de tudo, estar vestido, ou seja, ser humilde. E humilde aqui fala de ausência de soberba, ausência de orgulho. Humildade fala da gente reconhecer nossos pontos fracos, nossos pontos fortes. Um líder, ele não pode ser soberbo e achar que só ele pode estar ali e só ele tem as qualificações suficientes para exercer um chamado específico da parte de Deus. Esse aqui é o capítulo 34, versículo 2. O Senhor disse o seguinte: ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Esses trechos, principalmente, têm como foco de refutar tais atitudes, principalmente de pastores. Eles não têm liderança acima de si. Ele mesmo é seu líder, ele mesmo está acima de si e não tem nada nem ninguém acima deles. E a Bíblia condena isso. Ai dos pastores que apacentam a si mesmos. Mas a quinta igreja neopentecostal que eu quero abordar com vocês nesse momento é a Igreja Internacional da Graça de Deus. A Igreja Internacional da Graça de Deus, ela também tem seus pontos negativos, principalmente quando diz a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina. E o primeiro ponto negativo dessa igreja é o uso da mídia para arrecadação, venda de produtos abençoados e também críticas a respeito de doutrinas duvidosas. O uso de programas televisivos para pedir dinheiro é um dos pontos mais críticos a respeito da Igreja Internacional da Graça de Deus. Mas
O que a Bíblia nos diz? Eu sempre gosto dessa pergunta e digo isso. O que a Bíblia nos diz? Será que tais práticas estão de acordo com as santas sagradas escrituras, que é a base da nossa fé e a nossa regra de conduta cristã? Vamos ver o que a Bíblia diz? Em Oséias capítulo 4, versículo 6, o Senhor disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ainda em Mateus capítulo 24, versículo 11, o Senhor Jesus disse o seguinte: porque muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. É importante lembrar a vocês que o nosso principal propósito aqui não é julgar as pessoas, nem condená-las, mas fazer uma refutação com base bíblica acerca dos falsos ensinamentos, das falsas doutrinas, dos falsos evangelhos que é pregado em nossos dias. Eu espero que esse vídeo tenha servido de uma edificação para a sua vida e que você possa sair daqui hoje mais conhecedor um pouco da palavra de Deus e sabendo que o nosso principal foco não é o financeiro, o nosso principal alvo não é o banco, é o céu. Então que você possa ter isso em consciência de que ser pobre não é uma maldição e ser rico também não significa que você é abençoado. Não. Tem pobre que é abençoado e tem rico que é amaldiçoado. Porém, o que importa acima de todas as coisas é você estar seguindo a Cristo. É você estar obedecendo a palavra de Deus. Então, eu quero pedir a você que ficou conosco até esse vídeo. Foi esclarecedor para você? Serviu de bênção na sua vida? Então se inscreve no nosso canal, compartilha para mais alguém. Também deixa aqui no espaço de comentário a tua opinião, deixa o teu like, adiciona esse sininho e segue também nosso Instagram que está aqui na descrição para mais. Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.